Seja bem-vindo ao Automóvel 2.0, seu canal com informações precisas sobre automóveis aqui no YouTube. Este vídeo é um guia de compra do Fiat Cinquecento, um carro que no mercado de usados está tabelado desta maneira. E por que comprar um Cinquecento? É um carro barato, com estilo diferenciado e tamanho compacto, que ainda parece moderno e chama atenção. É meio metro mais curto que um Polo, é interessante para quem tem uma vaga apertada. Motor 1.4 Fire, igual ao do Palio, de manutenção fácil e barata, mais seguro que qualquer carro popular da mesma época e da mesma faixa de preço, mais de 35 mil exemplares vendidos entre 2019 e 2017, tem controle eletrônico de estabilidade e freio a disco nas 4 rodas. E por que este conteúdo é importante? Porque é um guia de compra completo sobre os anos modelo 2009 a 2017. A intenção é mostrar a você todos os detalhes, toda a evolução, todos os opcionais disponíveis para que você faça a melhor busca no mercado de usados, tá? O conteúdo é dividido em alguns capítulos, tá? Os capítulos estão fixados no comentário abaixo. Agora a gente vai falar de um breve histórico do Fiat Cinquecento, um carro que tem uma trajetória muito interessante. E por que ele é chamado de Cinquecento? Bem, tanto o nome quanto o estilo retrô foram herdados de um clássico que marcou uma geração inteira. Foi fabricado na Itália entre 1957 e 1975. Com quase 4 milhões de exemplares vendidos, o Cinquecento, ou 500 em italiano, voltou numa época de saudosismo que trouxe de volta vários outros clássicos dos anos 60. Inclusive, ele teve uma versão SUV chamada Cinquecento X ou 500X. Este guia de compra é focado na versão Cult, que representa 8 de cada 10 Fiat 500 que rodam pelo Brasil. Mas eu também vou falar das versões polonesa, lounge, sport e cabriolé, inclusive sobre o câmbio automático de verdade que equipou algumas dessas versões. O sucesso do modelo no Brasil começou de fato somente em 2011, quando chegaram os primeiros exemplares fabricados pela Chrysler no México. Um dos destaques do carro é o interior. A faixa do painel tem a mesma cor da pintura externa para homenagear os carros antigos que tinham painel de metal, ou seja, o painel fazia parte da carroceria. O painel marfim é algo exclusivo do Cinquecento. A cor está na parte de cima dos bancos também. Existem 4 padrões de revestimento: preto com cinza, disponível para todas as cores de carroceria; preto com vermelho, somente para os carros pretos; branco com cinza para os carros de cor branca e cinza; e branco com vermelho, um dos mais chamativos, para os carros brancos e vermelhos. O Cinquecento Cult, no modelo 2012, ele veio com motor 1.4 Fire 8 válvulas, é o mesmo motor do Palio Flex, de 85 a 88 cavalos, com opção de câmbio manual de 5 marchas ou um câmbio Dualogic também de 5 marchas. O revestimento padrão desse carro é em tecido, naquelas cores que eu falei anteriormente. Ele tem 2 kits opcionais que são muito comuns no mercado de usados, tá? Embora sejam comuns, existem exemplares sem esses pacotes que, na minha opinião, devem ser evitados porque eles tendem a desvalorizar mais e serem mais difíceis de revender. Então a gente tem um kit conveniência com piloto automático e rádio Bluetooth e o kit Sport com sistema de som da Bose e teto solar elétrico. No Cinquecento 2013, nada mudou. A primeira mudança aconteceu na linha 2014, apenas nos pacotes opcionais. O teto solar ele foi separado do sistema de som Premium. Então a gente tem um pacote de teto solar no Cinquecento 2014 e outro pacote chamado Conveniência ainda, que recebe sistema de som Premium, que passou a ser da marca japonesa Alpine, e o próprio piloto automático. Na linha 2015, o Cinquecento recebeu um console central e um sistema de som da marca Beats, com 6 alto-falantes e subwoofer no porta-malas. Ou seja, na linha 2012 e 2013 a gente tem um sistema de som da Bose, na linha 2014 o sistema de som da Alpine e na linha 2015 o sistema de som da Beats. Em 2016 não houve importação do modelo, tá? Ele só voltou em 2017, que foi o último ano de fato de comercialização do Cinquecento no Brasil. Então, em 2017, cerca de 400 exemplares foram importados. Ele recebeu novas rodas
e um pacote fechado de equipamentos que inclui teto solar, ou seja, todo o Cinquecento 2017 tem o teto solar elétrico. Ele também recebeu um multimídia simples de 5 polegadas. Por falar nisso, não sei se você percebeu, é um pouco complicado instalar multimídia no Cinquecento, porque o rádio dele é bem integrado ao design do painel. Então, por vezes, é necessário fazer algumas adaptações. Então, se você for comprar um Cinquecento, é interessante buscar um multimídia mais bem integrado ao estilo retrô do painel. Como eu falei, o Cinquecento também teve uma fase polonesa. Na primeira fase, 2009, ele foi importado da Polônia. Então esse carro ele tem um estilo um pouquinho diferente, ele não tem aquelas luzes nas laterais, nos paralamas, e também tem um alojamento de placa traseira mais largo. Então, devido à largura da placa europeia, aquele alojamento ele é maior. Tanto que alguns exemplares aqui no Brasil recebeu uma espécie de placa, de acabamento ali plástico no fundo. O Cinquecento polonês ele é mais leve, tá? Ele pesa cerca de 930 kg, é um carro 130 kg mais leve. É porque o Cinquecento mexicano ele recebeu reforços estruturais para ficar mais seguro para os Estados Unidos. Ele também só tem motor 1.4, 16 válvulas, de 100 cavalos, é um motor diferente. Câmbio manual de 6 marchas, vale lembrar, o Cinquecento mexicano, o câmbio manual é só 5. Então, câmbio manual de 6 marchas ou Dualogic de primeira geração, 5 marchas, tá? E ele tem 7 airbags em todas as versões, é um carro mais seguro. Outros detalhes, ele tem step dentro do porta-malas, tá? O mexicano ficou fora do porta-malas, e somente 2 versões, que é a Sport e a Lounge. A Lounge tem detalhes externos cromados, teto solar de vidro fixo, ar-condicionado automático e outros detalhes exclusivos. Na fase mexicana, além do Cult, a Fiat importou o Sport e o Lounge. Só que ele recebeu mais um nome, que seria o Sport Air, que é relacionado ao motor multi-air, que é um comando de válvulas mais aprimorado, tá? O Sport ele foi vendido somente de 2011 a 2013. Ele tem um motor 1.4, 16 válvulas, de 105 cavalos, bebe só gasolina na primeira fase. Tem para-choques diferente, é um para-choque mais agressivo, inclusive é recomendado para quem não gosta daquele estilo delicado do Cinquecento. O Cinquecento Sport ele é mais, não masculino, mas é um pouquinho mais agressivo. Ele não tem aquelas combinações marfim no interior, então é só preto, preto com cinza ou preto com vermelho. Por padrão, ele tem 4 airbags, mas pode receber mais 3 para totalizar os 7. E tem opcionais como bancos de couro, ar-condicionado automático digital, os airbags laterais que eu falei, teto solar e o sistema de som da Bose, tá? O sistema de som é sempre Bose porque ele só foi importado de 11 a 13. Pouco mais de 4.000 exemplares foram importados, e desses 4.000, 1.600 tem câmbio automático Aisin de 6 marchas. É basicamente o mesmo câmbio que é utilizado no Renegade. Inclusive eu vou colocar na tela aí como diferenciar o câmbio Dualogic do câmbio automático Aisin. Se você busca um pouco mais de confiabilidade, esse é o câmbio adequado. Pena ser um carro muito raro, porque existem cerca de 15.000, 18.000 Fiat Cinquecento Cult Dualogic, eu vou colocar o número exato na tela, e cerca de 1.600 Sport com câmbio automático. O pacote mais completo do Cinquecento mexicano está na versão Lounge, que é ainda mais rara, cerca de 1.300 foram importadas para o Brasil, sempre com câmbio automático Aisin de 6 marchas, tá? O motor é sempre 1.4, 16 válvulas de 105 cavalos. Em 2013, tanto o Sport quanto o Lounge ganharam o motor Flex de 105 a 107 cavalos. Como eu falei anteriormente, igual ao polonês, o Cinquecento Lounge tem um teto solar fixo, teto panorâmico fixo, que opcionalmente pode ser móvel com comando elétrico, tá? Ele tem os mesmos opcionais do Cinquecento Sport, porém com os detalhes cromados, então retrovisores e os frisos externos cromados. É um carrinho mais chique, que realmente assume o perfil do Cinquecento. Ele reforça, na verdade, o perfil elegante, o perfil chique. É um carro bem mais raro, mas é um carro que vale a pena ser buscado para quem quer algo mais refinado. E por último, vou falar do Cinquecento Cabriolet.
Aqui tem uma pequena confusão, porque o cabriolé ele foi baseado na versão Cult e também na versão Loud. Então a gente tem cabriolé com câmbio Dualogic e cabriolé com câmbio automático Aisin, cabriolé com motor de Palio e cabriolé com motor 16 válvulas. Poucos exemplares saíram com câmbio manual e a maioria tem câmbio Dualogic, mas como eu falei, muitos deles, uma quantidade até boa de exemplares, tem um câmbio automático de verdade. O teto solar, na verdade o teto de lona, ele tem 3 posições fixas. Você pode utilizar teto solar, a abertura ali apenas sobre os ocupantes dos bancos dianteiros, o teto panorâmico, que se estende até o banco traseiro, e conversível, que o teto vai até lá atrás. Tá? O porta-malas é bem engraçadinho e ele tem um sistema de abertura interessante, com uma portinha bem pequena que abre para cima, algo bem curioso. O porta-malas é bem pequenininho, mas funciona aí para um casal, ou então para quem é solteiro, é um carrinho interessante. O último modelo, assim que é mosca branca dos olhos azuis, é o Cinquecento Abarth. Acho que menos de 300 exemplares foram importados. Aqui ele tem um motor 1.4 turbo de 165 cavalos, câmbio manual de 6 marchas e um desempenho bem interessante. É um carro que tem alguns problemas e problemas graves até. Por ser um carrinho importado e bastante tecnológico para a época, ele tem algumas peças bastante caras. E ele tem problema também na direção elétrica. E a substituição aí pode custar mais de 10 mil reais facilmente. Agora sim, que muita gente fala e não é problema do carro, é o fato dele ter 2 portas. Isso é muito óbvio. Por incrível que pareça, tem gente que reclama do fato dele ter 2 portas, tá? O espaço para 2 pessoas no banco traseiro e o espaço para as pernas. Gente, é um carro pequeno, é um carro compacto, com 3,5 metros. Então esse é natural. E também tem a questão do porta-malas. Acho que fica bem óbvio, um carrinho desse tamanho, a proposta dele é ser utilizado basicamente na cidade, por quem não tem filhos, por quem tem uma rotina que não exige portas traseiras ou porta-malas grande, tá bom? A conclusão é que é um bom carro, mas é altamente recomendável que se tenha seguro, porque se for necessário substituir algum componente em uma batida, o seguro vai ser essencial, porque pagar uma caixa de direção, pagar componentes de suspensão, faróis, enfim, é bastante caro. Barato nele, na manutenção, somente o motor de Palio. É isso, esse foi o guia de compra do Fiat Cinquecento. Eu espero ter ajudado nesse seu processo de busca, nesse seu processo de compra. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Eu vou deixar na tela 2 vídeos muito interessantes, inclusive com dicas de carros compactos com câmbio automático. Te espero lá.